Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. É incrível, gente. É incrível. É como se eu estivesse imaginando que de manhã, ontem nas minhas postagens, que à tarde iria acontecer. Deve ter alguém pensando assim: acho que o Cesário estava sabendo de alguma coisa, porque não é possível. Mas não é isso. É o quadro, gente. O quadro que se apresenta. O quadro é grave. O quadro é muito grave. Está na cara de todos. Para todos. Basta observar e acompanhar. E quem já está envolvido no meio político e conhece um pouco, quem já conviveu, quem já compartilhou, que nem... Eu passei mais de 25 anos da minha vida fazendo política centrina, defendendo a minha classe, a classe de policiais, dos policiais. Então, eu acabei conhecendo muita gente, não de forma íntima, mas assim, conhecendo de visitações, de conversas entre assessores. Então nós vamos captando, principalmente nós policiais, nós vamos captando situações. Por exemplo, Michel Temer. Não gosto dele, não vou com a cara dele, por quê? Há 15, 20 anos atrás, ele ia numa entidade aí, há 15 anos atrás, ele ia numa entidade de classe aí, fazer visitações, né, onde eu representei no Ministério Público contra essa entidade de classe, todo mundo já sabe da história, e os processos sumiu, ele sempre fazia visitações. Então a gente sabia das conversas, sabe? Os assuntos que rolavam. Né? Por isso que eu sempre fui um crítico ferrenho com relação a Michel Temer. Com relação a Aécio Neves, todos sabem que eu venho pregando isso desde a campanha política. Muitos falavam assim para mim: mas Cesário, vai votar em quem? Na Dilma? E eu dizia: não vote em Dilma, mas também não vote em Aécio. Aécio é tão ruim quanto a Dilma na atual situação. Então, é inadmissível, gente. E a cada dia que as coisas acontecem, a cada dia que passa, pior fica para o Brasil. Vejam que eu estou tentando explicar e tentando mostrar essa ideia que eu, humilde sargento reformado da Polícia Militar, sabe, que tem uma experiência pequenininha, sabe, que tem um nível de conhecimento limitado, mas que sabe um pouquinho da área econômica, sabe um pouquinho, de cada coisinha a gente captou um pouquinho. Então, a cada dia que passa, a cada dia sem providências das autoridades, seja do Supremo Tribunal Federal, seja das Forças Armadas, que não pode se omitir. Nós precisamos preservar a soberania do nosso país. É preciso tomar providências. É claro, é evidente o que está acontecendo. Está aí para todo mundo, nu e cru, para todo mundo ver. É uma coisa já prevista. Então, se o Brasil estava em recuperação econômica, agora com a perda da credibilidade do pouquinho que existia, que poderia haver, as coisas tendem a piorar. E quem vai pagar o pato é a população brasileira. É a população brasileira que paga o pato. Somos nós. Por conta desses vadios, desses vagabundos. Vejam o absurdo, o cúmulo que se chegou no país, além de outros absurdos que eu tenho comentado aqui dioturnamente. Ontem, em nota de imprensa do sujeito que está lá na presidência, lá, o tal de Temer, na própria nota de imprensa, ele praticamente está implorando para ser preso. Ah, mas não pode prendê-lo, Cesário. Gente, é uma crise sem precedentes, como eu tenho dito. Sabe?
São escândalos em cima de escândalos, roubos em cima de roubos, delações em cima de delações, e eles falam sempre que não tem nada a ver com isso, que não é nada disso. Agora, Temer diz o seguinte, ele confirma a reunião com os caras. Ele tenta negar o inegável, porque tem gravação de áudio, né? E ele ainda, ele praticamente, ele fala de responsabilizar as pessoas envolvidas. É ele! Ele está praticamente dizendo assim, gente, tô aqui, pode vir, me prenda, me afaste, faça o que tem que ser feito. Agora, sabe por que ele ainda tenta ludibriar o povo brasileiro? Ele ainda tenta ludibriar as autoridades sérias desse país, porque são poucas as sérias, né? Porque se a justiça brasileira fosse séria, o ministro Fachin não ia afastar Aécio, não. Ia prender ele. Como já deveria ter prendido todos eles. Por quê? Aécio é muito claro no seu áudio. Vamos mandar o cara que, se ele arriscar uma delação, nós matamos ele primeiro. É assim que funciona nos bastidores, gente. A gente que é polícia, a gente sabe como funciona a criminalidade nesse país. Desde o alto escalão até lá embaixo. Eu vou mandar o cara que é o seguinte, se ele arriscar uma delação, eu mato ele antes. É assim que funciona. Os dois caras que fizeram a delação da JBS foram autorizados a ir para os Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos. Foram autorizados pela Justiça, pelo Supremo. Por quê? Ameaças de morte. É muita coisa em jogo, é muito dinheiro. É muito medalhão, é muito vagabundo. Por isso que o poder que tem que ter braço forte tem que ser forte. O Supremo teria que fazer esse papel num país democrático como o nosso. Mas o Supremo tem demonstrado fraqueza quando ele libera marginais criminosos que estavam presos. Quando ele deixa de prender aqueles que estão claramente envolvidos com corrupção pura, saqueando, roubando o país. Porque tudo isso aí, gente, não se enganem. Toda essa fortuna, todo esse dinheiro desviado, toda essa propina, tudo que se pensar em dinheiro, dólares, reais, euros, dessa crise toda, saiu do nosso bolso. O povo brasileiro que está pagando, gente. É o povo brasileiro que está pagando. Aí você vê uma denúncia grave dessa. Grave, clara. Não tem como você negar. Ontem o Aécio saiu quietinho do Senado e sumiu. O Temer que tá assustado, já mandou cercar tudo lá. É um quadro muito parecido com alguns quadros que a gente tem visto em alguns países sul-americanos. Cuba. Então, gente, é inadmissível. O sujeito ainda solta uma nota de imprensa, praticamente, na minha maneira de entender, praticamente pedindo, gente, me prendam, me afastem e me prendam. Agora, é a certeza da impunidade. Por quê? Uma vez ele afastado por algumas das situações, né, impeachment, ou por estar responsabilizado do processo através do Supremo, um afastamento, seja lá qual for a situação, ou mesmo em junho, a chapa ser julgada e de repente ser condenada e perder o mandato, quem que assume? Como eu disse ontem na postagem, Rodrigo Maia. Pai foi preso, o sujeito está envolvido, é braço direito do Temer. Gente, sai um, entra o outro. Porque a corja é muito grande, a quadrilha é muito grande. É o que a gente tem. Não existe milagre. Aqui ninguém está falando um segredo, ou tendo uma visão assim, de evidência, nada disso. É o quadro
é aquilo que nós estamos enxergando, é aquilo que está sendo demonstrado para nós dioturnamente nas redes televisivas, radiofônicas e escritas desse país. Tá muito claro, ó. Tem um monte de bandido, quadrilhas e mais quadrilhas, de vários segmentos, que se diziam defensores dos trabalhadores, segmento que se dizia defensor da democracia, o segmento que se dizia idealista contra o regime militar, vários segmentos, os caras pintadas, vários segmentos, que hoje a gente vê, todos eles estão aí dentro de governos, tanto federal como estadual, tanto no legislativo federal como no nos legislativos estaduais. São aqueles caras que nós íamos gritando palavras de ordem. Fora o regime militar, democracia já, direitos do trabalhador, sabe? Então, gente, foi um grande golpe, muito bem planejado. Agora vem cá, o cara é presidente do PSDB, o cara foi candidato à presidência da República, faz parte da cúpula do PSDB. A cúpula, os medalhões, quem manda? Isso eu tô falando também como se fosse o PMDB, o PT, todos eles. Mas eu tô falando do PSDB em particular por causa do Aécio. Vocês acham, ou passa pela cabeça de alguns dos senhores e senhoras, das nossas famílias, que Fernando Henrique Cardoso, José Serra, sabe? Esses caras não sabiam de nada. Passa pela cabeça, pelo amor de Deus. Na minha, não. Os caras sabiam muito e acompanham muito, inclusive manipulavam tudo juntos. Pra mim, tudo junto, como no PMDB, no PSDB, no PT, todo mundo junto. E ó, na hora da crise, na hora do pega pra capar, quando a batata tá assando, a casa tá caindo, notem, eles se unem. Por quê? Quem manda é a grana. É a grana. Então chega na hora H, já não existe idealismo partidário em lugar nenhum. Eu desconheço. Mas chega na hora H, aí que o idealismo vai pro esgoto mesmo. Aí quem manda é o dinheiro. Aí você vê PT, PSDB, PMDB, todo mundo junto nessa parada. Então, gente, Temer pedindo para ser preso. Aécio já tinha que ser preso, não afastado. Todos eles teriam que estarem presos, como eu venho pregando. Por quê? Todos eles ocupam cargos. Um Renan Calheiros, por exemplo, responde 16 inquéritos. É senador. Vocês acham que um cara desse não tem a mesma ideia de Aécio Neves? Ó, vou mandar o cara. Se esse cara arriscar uma delação, matou ele antes. Vocês passam pela cabeça dos senhores e senhoras que ele não pensa assim? Gente, é o poder, é o dinheiro falando mais alto há muitos e muitos anos. Isso é 30, 40 anos. Sabe? Lá atrás, no chamado regime militar, pensem, haviam abusos, ocorreram abusos dos militares? Ocorreram. Mas sabe quem eram as pessoas que eles botaram para correr? Esses caras. Esses caras! Por quê? Os caras tiveram que tomar conta porque eles estavam vendendo o país. Leiloando o país. Tentando trazer para dentro do país cânceres que o país naquele momento não queria de jeito nenhum. Aí eles tiveram que tomar conta. Aí ocorreram fatos de abuso dos dois lados, cada um em busca do seu idealismo. Só que o lado do regime militar era no cumprimento do dever legal, com abuso ou sem abuso. O outro lado
era em busca disso. Disso e de algumas coisas que conseguimos evitar. Disso e de algumas coisas que muita gente bateu nas eleições passadas com relação a comunismo, socialismo, a determinados regimes. Né? Há grupos que estariam vindo para cá, até treinamento de guerrilheiros, terroristas. Naquele tempo não foge a regra. Por isso que o pau comeu. Foi guerra. Naquele momento foi decretada uma guerra contra tudo isso aí. Aqui vocês não vão entrar não. Aqui o pau vai comer. Foi isso que aconteceu. E muitos tentam distorcer a história. Mas nem começou uma situação, né? Uma situação ontem à tarde, com as denúncias, os áudios e até filmagens, e a Miriam Leitão diz o seguinte: existem muitas dúvidas. Você tem dúvida? Você pai de família, você dona de casa, você jovem que está acompanhando todo o quadro político desse país, toda essa corrupção sem precedentes, você tem alguma dúvida? Ela diz que muitos têm dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que tinha que estar todo mundo preso. Preso. Já separa uma cadeia, uma penitenciária, cadeia só não, uma penitenciária para eles. E vamos trabalhando em cima. Outra coisa, gente. Grupos empresariais foram favorecidos. A JBS não está fazendo isso à toa. Ela vai levar algumas vantagens, receber alguns benefícios e dos males o menor. Mas devem serem responsabilizados, sim, criminalmente, pelo que cometeram. Porque a vantagem que levaram, porque ninguém dá 5 milhões nesse país se não levou 20, 50, 100. Então, Odebrecht, JBS, sabe? Petrobras, que embora seja uma estatal, mas é a Petrobras, dali tinham torneiras e torneiras abertas. Todos esses grupos, Ike Batista, todos esses grupos criaram, movimentaram bilhões e bilhões e bilhões, não de reais, de dólares, de euros. Bilhões e bilhões e bilhões. Por isso que o país está em crise. Por isso que nós temos 15 milhões de desempregados hoje. Com famílias passando necessidade. Sabe-se lá se tem um pãozinho para comer de manhã, como eu comi. Sabe? E jovens morrendo por aí. E pronto-socorro sem médicos, sem hospitais sem remédio, e pessoas em corredores, e escolas pichadas, professores apanhando, ameaças de morte, e tudo aquilo que eu já venho falando aqui, que é tudo responsabilidade desses caras que roubaram e saquearam o país em bilhões e bilhões e bilhões, através desses grupos. Grupos empresariais, inclusive grupos internacionais, grupos espanhóis que eu acompanho, grupos americanos, empresários americanos, espanhóis, italianos, que vêm para o Brasil porque o Brasil é uma maravilha. Então, gente, tudo aquilo que nós falamos ontem não era porque eu estava, sabe, tendo assim nada disso, não sou vidente, nada disso, é que estava na cara. E aí chegou a tarde e a coisa explodiu. Que era o que eu vinha esperando. Porque eu falei, uma hora, não é possível que a Polícia Federal tem as delações, está trabalhando, tem feito as buscas, executado os mandados, só que não é possível, estão tentando distorcer e estão tentando descaracterizar toda uma situação investigatória. E a gente, como polícia, a gente tem uma visão.
Não é porque eu era policial militar há 30 anos que eu não tenho uma visão de um policial federal. Então, eu ficava imaginando isso. Eu falei, gente, tanta investigação transcorrendo, por que os caras não gravam? Por que os caras não filmam? Por que eles não fazem uma situação mais planejada? Que foi essa, com a JBS. Aí eu tenho que aplaudir. Que essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu ficava indignado. Eu falei, pô, esses caras estão trabalhando, infelizmente, errado. Agora eles organizaram a situação, conseguiram áudios e até filmar entregas de malas de dinheiro. Por quê? Assim você caracteriza melhor, embasa melhor. As evidências são mais concretas. Agora, do jeito que a coisa vinha vindo, eles estavam descaracterizando. Não, mas delação, todo mundo vai querer fazer delação para se livrar da punição. Quer dizer, estava empurrando a bucha pro outro lá, que estava preso já. Não, Eduardo Cunha, se ele fizer delação, ele vai falar um monte de mentira, de bobagens, para se livrar de uma punição maior. Quer dizer, eles estavam tentando descaracterizar todo um trabalho. Mas por quê? Porque ocorreram falhas. Agora não. Agora existe um contra-argumento. Olha aqui, ó. Agora nós filmamos, temos áudio, temos tudo. Então é bom começar a abrir o bico. Palocci, Eduardo Cunha, abram o bico. E vai aparecer, gente, pode ter certeza. Coisas que, se vocês já estão assustados, podem se preparar. Vocês vão ficar no mínimo 10 vezes mais assustados. Que o Brasil é uma potência. O Brasil é um paraíso. O Brasil é um país maravilhoso que produz. O que gira em torno do Brasil em números econômicos é coisa assim astronômica. É coisa que nós não conseguimos sequer ter o mínimo de imaginação com relação. Gira em torno de tantos trilhões, tal. Não, você não tem noção. Não tem. Aí os caras desmatando, levando nossa madeira embora, desmatando aquilo que nós temos como pulmão do mundo. E as autoridades... Você acha que a Polícia Federal não tinha condição de prender aquele cara que está fugido? Que estava desmatando lá? Óbvio que tem. Mas, de repente, os caras estão empenhados em outra coisa. O efetivo é pequeno, a estrutura é pequena. Né? Então não dá para atuar em todos os lados. Mas, que tem, tem. Que tem, tem. Se tiver vontade política, se tiver vontade institucional, faz. A hora que quiser. Ninguém manda. Só manda se for permitido. Entendeu? O governo, só se o governo permitir. Se o governo não quiser, Rio de Janeiro, vamos dominar os morros. Foi dominado. Mas retomaram. Aí é outra conversa. Mas que quando foi tomada a decisão de retomar tudo aquilo, botar ordem na casa, foi ou não foi feito? Morra quem morrer. Lógico, dos marginais. Tem que se preservar a comunidade, o trabalhador. Agora, lá, os caras querem ir pro confronto, vão pro confronto e vão tomar prejuízo. Porque a força pública, isso eu falo de todas as polícias, forças armadas, não tem como resistir. Se quiser faz e acabou, aí fim de papo, e bota a ordem na casa e acabou. Não tem barriga me dói. Então, por isso que eu digo. Então, a senhora Miriam Leitão, ninguém tem dúvidas aqui não que era para estarem todos presos, inclusive aqueles lá de trás. Terroristas. A senhora conhece ou não? Conheceu?
A senhora fez parte de alguma coisa naquela época? Fez ou não? Não sei. A senhora fez? Então a senhora está dizendo que existem dúvidas? Não existem dúvidas. Eu não tenho dúvida. O povo brasileiro não tem dúvida. Tem que estar todo mundo na cadeia. Na cadeia. Na cadeia. Todo mundo preso, inclusive para não obstruir a justiça, para não atrapalhar as investigações e para não ficarem fazendo ameaças de morte, intimidando futuros supostos testemunhos, né? Supostas delações. Né? Agora eu quero ver o senhor Eduardo Cunha. Secou a fonte. Né? Quer dizer, o cara preso e a família recebendo propina. Isso é o fim da picada, gente. Isso é o fim da picada. Então, agora, o que preocupa a gente, aí o papo já é mais light, né? Light entre aspas, né? É a situação do nosso país, a situação do Brasil. Por quê? O Brasil acaba sendo prejudicado em todos os sentidos. O mundo já está se manifestando. A credibilidade do Brasil, que já era ruim há muitos anos, vai pro ralo, vai pro esgoto. E não é a culpa da população, dos trabalhadores, das pessoas que levantam cedo e vão dormir tarde, trabalham o dia todo produzindo para esse país, né? É culpa desses vagabundos. Então agora a crise tende a aumentar, né? Política economicamente falando, né? Em detrimento da perda de credibilidade, o país fica frágil, a fragilidade é muito grande, né? Tende a cair as exportações e importações, balança comercial começa a degringolar, né? Não pode se cair num déficit terrível, e aí aumenta-se lá o número de desempregados, né? Postos de trabalho, etc e tal. Então, nós não temos sombra de dúvidas em afirmar que se as autoridades continuarem a demorar para tomar providências, a crise tende a aumentar a cada dia. Quanto mais dias se demora, quanto mais dias o Supremo Tribunal Federal não toma providências urgentes, mas providências. Por exemplo, volto a repetir, Aécio preso. Não, preso, afastado de preso. Não, mas só afastou. Né? E o Aécio está envolvido em muitas coisas, inclusive a nível de Minas Gerais. Então, prenda primeiro. E o cara falou de matar. Olha, o cara falou de matar. Quando você fala de tirar vida, não existe motivo maior que você já prendeu o cara preventivamente? Não, deixa preso. Né? Agora, se as autoridades não tomarem providências urgentes e o judiciário não começar a interagir de maneira rápida, aí nós vamos ter um monte de Zé Dirceu, Ike Batista, e eu não sei o que será o futuro desse país não, hein? A coisa é feia. Então, vou fazer um apelo aqui, eu sempre faço isso. Não é irônico, não. É como cidadão brasileiro, pai de família, que faz parte desse contexto social brasileiro. Vou fazer um apelo aos senhores do Superior Tribunal Federal. Senhores ministros, vossas excelências não podem negar e nem fazer vistas grossas para tamanha crise política e econômica desse país, para o sofrimento da população brasileira. Há tantos anos já, não é agora. Não é de agora, ó. Então, fica aqui o nosso apelo.
Tomem providências imediatas e urgentes. Já, vamos acabar com tudo já. Braço forte, como diz o hino nacional. Vamos prender todo mundo preventivamente e vamos. Aí nós vamos. Quem não tiver culpa no cartório, depois sai. Tem tanto coitado que é preso aí, ó. Ladrão de garinha, ladrão de varal, e fica preso e depois descobre-se que o cara. Teve cara que ficou 5 anos preso, depois descobriu que não era o cara. Ah, foi um erro, Cesário. Sim, foi um erro. Ninguém quer cometer erro. Nem abusos, nem nada. Mas prende preventivamente todo mundo. Tá envolvido? Pô, tá lá, tem evidência? Tem. Prende. Vamos apurar isso mais profundamente. Se o cara conseguir provar por A mais B que ele não tinha culpa no cartório, beleza. É uma questão de emergência nacional. É um país que está em jogo. São 240 milhões de pessoas. Na verdade não chega a isso porque tem esses vagabundos, são exceções. Né? Agora, fiz o apelo aqui ao Supremo Tribunal Federal e demais poderes judiciários e autoridades que podem e devem tomar providências urgentes e imediatas. Agora eu vou fazer um segundo apelo, se isso não funcionar. Senhor General Vilas Boas, até quando? Até quando? Nós somos um país democrático. As nossas polícias hoje defendem os interesses do cidadão. Eu passei 30 anos defendendo o direito do cidadão, o direito constitucional do cidadão. A minha geração, peguei um pedacinho lá atrás, mas já estava em fase de mudança. Então hoje todas as polícias são democráticas. Interagem conforme a Constituição Federal, defendendo os interesses única e exclusivamente do cidadão brasileiro, o direito de cidadania. Arrisco dizer que as nossas Forças Armadas, da qual nós somos força auxiliar, eu, policial militar, é democrática. Nossas Forças Armadas são democráticas, são jovens democráticos. Eles convivem num sistema democrático. Eu acho que não existe mais ninguém de gerações passadas dentro das Forças Armadas hoje. São todos já de gerações novas gerações, já adequadas ao sistema democrático. Então acredito que não vão haver abusos, sabe aquela coisa de tortura, mas gente, senhor general, prende todo mundo. Olha, é o seguinte, nós vamos prender todo mundo, vamos botar ordem na casa, como foi feito no passado, não vão haver abusos, serão respeitados todos os direitos humanos. Enfim, quem tiver culpa no cartório será responsabilizado, quem não tiver será liberado. Simples assim. Não tem paradigma, tabu, não tem mais nada. É a mentalidade de hoje, da atualidade brasileira. Prende todo mundo. Ah, o Brasil se tornou um país militarizado de novo, regime militar. Não. Não. O braço forte da nação tomou uma providência porque a situação já estava insustentável. Agora vamos pôr ordem na casa. Eleições diretas e democráticas. E ai daquele que for eleito e praticar esse tipo de crime novamente. É isso, gente. Simples assim. Né? O meu filho pisou na bola. Vem cá. Você viu o que você fez? Você destratou o professor. Além de pedir desculpa, você vai ficar 30 dias sem computador, sem internet, sem nada. Se vira, velho. Dói pra gente às vezes. É doloroso, mas o que vai fazer?
Eu lembro uma vez, meu filho pisou na bola, na aula de informática na escola. Deixei ele 15 dias sem o videogame dele. Na verdade era para deixar uma semana, eu acabei esquecendo, olha que judiação. Hoje são homens já, né? Graças a Deus. E ficou 15 dias. A minha esposa que me lembrou, falou, escuta, você não vai devolver o videogame para os meninos? Eu tinha escondido o videogame. Então, simples assim. É educação, é hierarquia, é disciplina, é respeito. Ou esses caras respeitam a Constituição Federal? Muito mal feita, diga-se de passagem, pelos 500 constituintes. Né? Salvo algumas exceções. Raras exceções. Eu não gosto de generalizar. Né? Isso é uma coisa que vocês vão ouvir sempre de mim. Mas vocês já acham que esses caras cumprem a Constituição Federal? Hã? Cumpre alguma lei? Vocês acham que para eles existe lei? Existe limite? Existe Constituição Federal? Gente, volto a repetir. Se pessoas morrem em portas de pronto-socorro, se jovens estão sem educação, se há conflitos às vezes de marginais com polícia, e o marginal acaba, na maioria das vezes, sendo morto, isso quando é o pai de família que acaba morto. Se há toda uma injustiça social envolvendo a população brasileira, se há tanto desmando, tanta propina, tanta corrupção, o que nós estamos fazendo que não tomamos providência nenhuma? Para que serve a Constituição Federal desse país? Que precisa ser revisada em, no mínimo, 60%. Porque ela não é cumprida. Ou é? Será que eu estou falando bobagem aqui? Lá diz que o cidadão brasileiro tem direito a tantas coisas que não tem direito. Na verdade tem direito, mas não tem direito. Entende o que eu quero dizer? Tem direito, mas não tem. É que nem o policial militar. Tem direito à reposição salarial. No mínimo da inflação. O governo do estado de São Paulo, há mais de 20 anos, passa anos, não dá. Vai chorar no pau da bandeira. Se o nosso comandante vai falar alguma coisa, cargo de confiança. Tira esse coronel, põe o outro. Então, gente, em alguns pontos nos tornamos até repetitivos. Né? Mas, infelizmente, essa é a realidade que estamos vivendo. Infelizmente. Então, fica aqui o meu apelo ao Superior Tribunal Federal, nesse momento tão importante e ímpar da nossa nação, que tome a frente da situação e faça o que tem que ser feito. Que tomem as providências, custe o que custar. Agora, se as autoridades competentes não conseguirem, generais, faça o que tem que ser feito, pelo amor de Deus. Queria morrer vendo esse país proliferar. Queria chegar no meu leito de morte, olhando para esse país com esperança de que meus filhos vão ter dias melhores, um mundo melhor, e que meus netos vão viver um Brasil justo, decente, honesto, livre dessa corja, dessas quadrilhas, desses vagabundos. Tenho dito. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. E me perdoem se em algum momento eu me excedi. Beijo, gente. Desistir, lutar sempre, vencer talvez. Desistir, jamais. Jamais. Nem que for rastejando, sangrando. Nós temos que brigar por aquilo que é direito nosso. Use a mídia social. São alternativas que hoje nós temos. A tecnologia hoje nos dá
prejudica em alguns pontos, como eu já disse em outras postagens, mas ajuda em outros, né? Então vamos nos utilizarmos dessa alternativa, né? Que é a tecnologia, que é a mídia social, né? Que é esses meios de comunicações que nós temos hoje, né? Vamos nos utilizarmos do vereador que você votou, do deputado, do senador que você votou, se ele não for já tiver preso, né? Se não tiverem preso, né? Tem que fazer essa ressalva. Se eles não estiverem presos, o vereador é difícil, né? Mas eu vejo na minha cidade lá, um ou outro era para estar preso, mas tudo bem. Se não estiverem presos, vereador, deputado, o prefeito, o senador, o governador, se você tiver acesso, né, corram atrás deles, para que produzam manifestos, para que produzam, sabe, aquilo que é, para que coloquem no papel aquilo que é a vontade do povo em caminho, de todos os municípios. Já pensou? Você emanar aquela força positiva de todas as câmaras municipais, Assembleia Legislativa dos homens honestos, né? Que existem, né? São minoriazinha, mas existem, são raras exceções, como eu sempre digo, mas já pensou aquela coisa fortalecendo lá em cima o Poder Judiciário Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas democráticas hoje. Já pensou? Os caras vão se sentindo, pô, essa é a vontade do povo, então que seja cumprida a vontade popular. Ela tem que prevalecer. Então é isso, gente. Abraço, bom dia. Valeu, até a próxima postagem.